Bom dia galera, aqui a gente vai começar a nossa aula de revisão, né, para a nossa recuperação paralela. E como eu comentei com vocês, o conteúdo cobrado vai ser apenas a tabela periódica, né, e a classificação periódica dos elementos, obviamente, e as suas propriedades, tá? Então, tudo que a gente trabalhou, né, nesse segundo ciclo. Veja bem, olha só, a gente precisa entender que quando a gente fala, né, em tabela periódica, a tabela periódica ela pode ser considerada uma espécie de mapa, tá, da química. O que é que você identifica no mapa? Você sempre no mapa você localiza algo, né? Então qualquer tipo de mapa serve sempre para você identificar algo. Vou passar um álcoolzinho aqui na mão. Bom, então a mesma coisa é a tabela periódica. É um mapa, né, onde a gente vai encontrar informações sobre todos os elementos químicos conhecidos, né, ou classificados no universo, tá? Então a gente tem tanto elementos químicos naturais como elementos químicos sintéticos, ou seja, elementos químicos que ao longo da história foram criados em laboratório. É muito bom a gente lembrar disso. E por que é importante a gente ter conhecimento sobre essas propriedades? Porque a partir do momento que a gente passa a ter conhecimento sobre as propriedades dos elementos químicos, isso significa dizer que nós temos a possibilidade de manipulá-los, né, com a maior eficiência. E, obviamente, a partir do momento que a gente manipula, a gente vai obter algum tipo de recurso. Tudo bem? Então, vamos lá. Veja só. Então, todo mundo tem, né, conhecimento da tabela periódica, porque nas provas de química elas são sempre recorrentes, elas sempre aparecem. Independente se você vai usar ou não, né, já é uma praxe nas provas de química a gente colocar a tabela periódica. E hoje a gente começa exatamente a entender o que é essa tabela periódica. Então a gente vai perceber que essa tabela periódica ela tem um formato, tá? E aí, nesse formato, todos os elementos vão estar organizados em linhas verticais, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima, às quais nós damos o nome de grupos ou famílias, e as linhas horizontais, ou seja, as linhas da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, né, que está deitado, são chamados períodos. Então, se a gente contar, a gente vai perceber o seguinte, que existem 18 grupos ou 18 famílias e existem 7 períodos. Então, se a gente for pensar no que representariam esses 7 períodos, a gente tem logo que entender que esses 7 períodos vão representar as 7 camadas nas quais os átomos podem apresentar. Olha só. Então, se a gente for entender essa tabela periódica, essas duas linhas horizontais que estão aqui embaixo, elas não estão separadas da tabela. Elas estão inseridas aqui, ó, gente. Elas estão inseridas aqui. Agora, por que esses elementos aqui eles são colocados à parte? Porque senão a configuração da tabela ficaria muito estranha, tá? Então, para ela ficar numa configuração agradável, então essas duas séries são colocadas logo abaixo. São os lantanídeos e os actinídeos, tá? Então a série dos lantanídeos vai de 57 até 71. Vejam, aqui logo começa 72, tá vendo? Então essa série toda que estou passando o mouse aqui, ó, está inserida aqui, tá bom? Bom, a mesma coisa acontece com a série dos actinídeos. Começa do 89 e vai até 103. Logo ao lado, ó, está o 104, tá vendo? Então significa dizer que essa série toda aqui está exatamente nesse grupo, que a gente vai discutir aqui que grupo seria esse. Pois bem, além de a gente entender também que essa tabela periódica ela se divide em 18 grupos e 7 períodos, nós vamos encontrar uma classificação baseada principalmente, pessoal, na ordem crescente de números atômicos. Então os elementos estão ordenados em ordem crescente de números atômicos. Vamos lembrar, o que é que representa números atômicos?
representa a quantidade de prótons e elétrons que um átomo possui. Então observe que nós vamos do menor número atômico, que é o hidrogênio, que tem apenas um próton e um elétron, até o elemento químico de número atômico 118, porque possui 118 prótons e 118 elétrons. Significa dizer o seguinte, Nildo, então nós temos 118 elementos químicos. A tabela periódica hoje atual, ele apresenta 118 elementos químicos. Então é muito importante a gente entender isso aí, tá? Então vai do número atômico 1 até o número atômico 118. E se descobrir um elemento com número atômico maior ainda, obviamente então a tabela vai tender a crescer, tá? Mas é óbvio que a tabela periódica nem sempre teve 118 elementos, tá? É muito bom a gente entender isso aí. Outra coisa que a gente vai também ter que relembrar, existem dois grupos de elementos básicos, os chamados elementos representativos, que vão apresentar preenchimento de subníveis S ou P na camada de valência, e os elementos de transição, que são aqueles elementos que apresentam preenchimento de subnível D ou F. Se o elemento for representativo, ele obrigatoriamente pertencerá a uma das famílias do grupo A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. A mesma coisa se ele apresentar preenchimento subnível P. Então, elementos representativos têm S na camada de valência ou subnível P na camada de valência. E obrigatoriamente eles vão pertencer aos grupos A, que vão de 1A até 8A. Tá? Agora, se eles encerrarem a sua distribuição eletrônica, ou seja, quando sua camada de valência apresentar preenchimento subnível D ou F, aí eles passam a ser chamados de elementos de transição. Eles não podem pertencer às famílias do grupo A. Eles vão pertencer às famílias do grupo B. E aí serão chamados de transição externa, se a distribuição eletrônica se encerrar no subnível D, ou transição interna, se essa distribuição acabar no subnível F. Não esqueçam disso. Então eles vão pertencer a grupos aqui, gente, ó, que estão no meio da tabela, onde o mouse está passando. Outro ponto importante também é que toda a família de representativa, ou seja, do grupo A, dos grupos A, vão ter um nome. A gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente precisa entender o seguinte, que um pré-requisito, pessoal, é importante que vocês tenham aí, ao iniciar essa aula, um caderninho ao lado, né, uma caneta, ou o seu módulo, para vocês irem grifando alguns pontos importantes que a gente não pode perder de vista. Tá? Um dos pontos importantes é como a história explica o surgimento da tabela periódica. E aí é importante a gente entender o seguinte, que um pré-requisito extremamente necessário para a construção dessa tabela foi a descoberta, obviamente, individual dos elementos químicos. Claro que a gente precisa entender que desde a antiguidade, né, o homem tinha um conhecimento sobre determinados elementos químicos. Alguns elementos químicos como ouro, como a prata, estanho, cobre, chumbo, né, mercúrio, eles já eram conhecidos. Até porque o homem já manipulava, né, esses materiais para construir ferramentas. Porém, na verdade, há uma descoberta científica, a primeira descoberta científica em relação a um elemento químico só aconteceu no século XVII, pessoal. Meados do século XVII, quando o alquimista Rembrandt descobre o fósforo. Então observe, desde a antiguidade o homem conhecia, né, manipulava determinados elementos químicos. Agora, somente no início, no meados do século XVII, é que há a primeira descoberta científica. E aí, bom, a partir daí foi uma corrida, né? Foi uma corrida na química. Então a gente levou aí aproximadamente 200 anos produzindo, né, um grande volume de conhecimento relativo às propriedades dos elementos químicos. Então, mas vários outros elementos
foram descobertos nesses 200 anos. E aí, o que acontece, portanto, com esse aumento, né, na quantidade de elementos químicos descobertos, né, ou seja, que o homem passou a conhecer, então houve a necessidade, portanto, de a gente reconhecer as propriedades, né, desses elementos, e aí a partir daí desenvolver modos, desenvolver formas de classificá-lo. Bom, aí é óbvio que tudo que a gente começa de uma forma bem pequena, de uma forma bem simples. E aí o que acontece? Se a gente comparar a classificação que temos hoje com as primeiras classificações, é óbvio que essa classificação ela cresceu, ela se tornou mais abrangente. Então observe que lá no início, né, dessa corrida aí em relação à classificação, o homem, a primeira coisa que ele fez foi criar dois grupos. Ele classificou os elementos químicos primeiramente entre metais e não metais. E aí o que acontece? Isso então favoreceu a antecipação das propriedades de outros elementos, determinando assim o que? Se seriam metais ou não metálicos. Por quê? Porque na verdade os primeiros elementos que a gente tem como referência são metais. Então, obviamente, os outros elementos que vieram depois e que não apresentavam características próximas a esses primeiros elementos que a gente conhecia, como chumbo, como ouro, como mercúrio, como estanho, né? Qualquer coisa que fosse descoberta e não se parecesse com esses elementos, obviamente então era inserido na categoria dos não metais. Então essa é a primeira classificação que a gente vai criar, né? Metais e não metais. Bom, mas aí em 1869 surge o pai da classificação moderna dos elementos. Então ele inicia, e aí depois dele as pessoas só vieram complementando. Um químico russo chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev, né? Ele fazendo um livro, né? Escrevendo um livro sobre os elementos conhecidos na época, que eram só 63, hoje a gente tem 118, e em 1869 você só tinha 63 elementos. E o que Mendeleev fazia? Mendeleev escrevia, né, as propriedades, as características desses elementos em fichas separadas. Aí daqui a pouco ele percebeu o seguinte, que organizando em relação ao número de massa desses elementos, as propriedades dos elementos se repetiam diversas vezes. Ou seja, de tempos em tempos apareciam as mesmas propriedades. Eram chamadas, né, que a gente conhece hoje de propriedades periódicas. Então imagine aí. A partir disso então, o que Mendeleev fez? Começou, portanto, a organizar esses elementos em linhas horizontais. Que linhas horizontais eram essas? Os períodos. E obviamente, organizando em ordem crescente, ele percebeu que a grandeza que era utilizada como critério era a massa atômica. Então, se a gente for observar hoje, a organização dos elementos nos períodos essa organização está de acordo com a massa atômica. A gente então vai descendo, né? Vai lá do primeiro nível, do primeiro período, até o sétimo período. A gente vai perceber o seguinte, que o elemento que está no sétimo período, ele tem massa atômica, não confundir com o número atômico, muito maior do que o elemento que está no primeiro ou qualquer outro nível antes desse elemento. Bom, então a partir desse fator, o que aconteceu? Mendeleev então conseguiu prever algumas propriedades, como pontos de fusão e ebulição, densidade, dureza, né, retículo cristalino, capacidade de formar óxidos, cloretos, enfim. Várias propriedades, portanto, foram descobertas a partir disso aí por Mendeleev. Bom, e aí devido a essa previsão que ele fez, então o trabalho dele foi aceito. E então a gente considera ele hoje o pai da tabela periódica, ou da classificação periódica dos elementos. Não é que ele classificou todos os elementos que existem hoje, mas ele deu o pontapé inicial. E depois todo mundo que veio após ele, veio apenas completando
e aperfeiçoando aquele raciocínio que Mendeleev teve. Beleza? Tranquilo? E aí vem Mayer e complementa isso aí. Então a gente pode dizer que a tabela periódica atual a gente pode agradecer a Mendeleev e Mayer. Bom, e aí o que acontece, pessoal? Vamos pensar então que, como eu falei para vocês, existem 7 períodos atuais, tá? E aí o que acontece? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o berílio, número atômico 4. Como é que eu vou fazer isso? Você distribui esses 4 elétrons pelas camadas. E aí é só lembrar, né, que quando você faz a distribuição, o berílio só vai ter 2 camadas. A primeira camada com 2 elétrons, a segunda camada com 2 elétrons também. Mas a segunda camada não comporta 8, comporta 8 no máximo. Mas o berílio não tem 10 elétrons, ele só tem 4. Então, 2 vai estar na camada número 1, deixando a camada completa. E os outros 2 vão estar na segunda camada. Então aqui, ó, se você for lá na tabela periódica, no segundo período da família 2A, você vai ter o berílio. Pode observar. Bem ao lado, certo? Do lítio, que está na família 1A. Então o berílio é vizinho do lítio. Observe o que aconteceu. O lítio tem número atômico 3. Pode olhar na sua tabela periódica aí. Ao lado dele tem o berílio com número atômico 4. Então a gente percebe que quando a gente vai analisar, comparar uma família com a outra, a família subsequente sempre tem número atômico maior do que a família antecessora, ou anterior. Não esqueçam disso. Olha o alumínio. O alumínio, ele tem 3 camadas. Por ter 3 camadas, você encontra ele no terceiro período. Então observe que o número de camadas que o elemento tem sempre vai indicar o número de períodos desse elemento, ou que esse elemento está localizado. Como eu falei para vocês, família. São 18 famílias ou grupos. E por que são chamadas de famílias? Porque todos os elementos que estão em uma família vão apresentar propriedades químicas semelhantes. É a mesma coisa da sua família. Todo mundo que é da sua família, obviamente, está na sua família porque tem propriedades semelhantes, tem características semelhantes. A mesma coisa é o elemento. E aí, qual é a principal característica, né, química semelhante? A quantidade de elétrons na camada de valência. Se você pegar todos os elementos de 1A, todos os elementos de 1A vão apresentar um elétron na camada de valência no subnível S. O que vai mudar apenas é o número da camada. Lembrando que camada de valência é sempre a camada mais externa. É aquela camada que vai permitir que os átomos se combinem, ou pela perda de elétrons, ou pelo ganho de elétrons, ou pelo compartilhamento de elétrons. Tá? Que isso aí é um assunto subsequente, lá em ligações químicas, que não vai cair nessa prova. As famílias aqui, grupo B, chamadas de metais de transição, que estão ocupando aqui o centro da tabela, e aí está ali inclusos aqui, né, dentro dessas famílias B, os lantanídeos e actinídeos, como expliquei anteriormente, e as famílias A, 1A, onde eu estou passando o mouse, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, todos representativos. Famílias B são chamados metais de transição, externa se acabar em D, a distribuição, e interna se acabar em F, a distribuição, e de 1A até 8A, elementos representativos, porque acaba em S, 1A e 2A, ou em P,
de 5A em diante. Beleza? Bom, aí a gente precisa lembrar, toda família tem um nome, a mesma coisa está na tabela. Família 1A, metais alcalinos. Família 2A, alcalinos terrosos. Família 3A, família do boro ou aluminoides, porque o alumínio também é um elemento muito conhecido dessa família. Família 4A, família do carbono, porque é o mais conhecido, o mais importante. Família 5A, família do nitrogênio, mas também alguns chamam família do fósforo, porque é o segundo elemento mais importante. Família 4A, calcogênios, que é a família do oxigênio, tá? Mas recebe esse nome porque vem do grego, seria elemento nobre, certo? Não confundir com gás nobre. Então os calcogênios eram na antiguidade chamados de elementos nobres. Então tá aí, 6A. 7A, halogênios, porque normalmente são elementos encontrados formando sais, halo, sais, gênios, elementos. E 8A, grupo zero ou gases nobres. Por que recebem esse nome de gases nobres ou grupo zero? Porque eles são inertes, eles não reagem, eles não se combinam com nenhum outro elemento. Por que eles não se combinam com nenhum outro elemento? Porque eles apresentam 8 elétrons na camada de valência. Não esqueçam disso, tá? Então, por eles terem a camada de valência completa, eles não podem se ligar a nenhum outro elemento. Portanto, toda molécula de gás nobre é monoatômica. O que significa isso, gente? Tem um átomo só. Já os demais não. Qualquer outro elemento da tabela periódica vai tender a perder elétrons, a ganhar elétrons, a compartilhar elétrons, porque estão com as camadas de valências incompletas. Mas no caso do gás nobre, não. Sempre completa com 8 elétrons. O único gás nobre que não tem 8 elétrons na última camada é o hélio. Ele tem apenas 2 prótons. 2 elétrons na última camada e 2 prótons no núcleo. Então ele se estabiliza, ele é estável com 2. E tem um átomo, um elemento, que também se estabiliza com 2, que vai imitar o hélio, que é o hidrogênio, que só tem um. Quando ganha um elétron, quando compartilha um elétron, ele chega a 2 e aí se estabiliza. Agora, 1A precisa perder 1 para se estabilizar, 2A precisa perder 2, 3A precisa perder 3, 4A precisa perder ou ganhar 4, 5A precisa ganhar 3, 6A precisa ganhar 2, 7A precisa ganhar 1 elétron para chegar ao octeto. Mas isso não vai cair porque ligações químicas não vai ser cobrado nessa prova. Ok, gente? Então, classificação dos elementos, né? Uma outra forma de agrupar é de acordo com as propriedades físicas e químicas. Aí você tem hidrogênio, metais, ametais, gases nobres. Por que o hidrogênio é a parte? Porque como eu falei para vocês na aula, né, normal, eu disse para vocês, o hidrogênio ele é um elemento químico bem especial. Por quê? Porque ele não é um metal, mas ele está inserido na família 1A, que é dos metais alcalinos. Mas ele não é um metal alcalino. E por que ele está lá? Porque ele tem uma propriedade bem semelhante a todos os metais alcalinos. Um elétron na camada de valência no subnível S. Mas ele não é metal alcalino. É tanto que ele vem, se você observar aqui, deixa eu ver aqui se eu volto a uma tabela aqui. O hidrogênio, todos os metais alcalinos aqui, estão pintados de rosinha aqui, né? Já o hidrogênio está de verde. Por que está de verde? Porque está querendo mostrar para você que ele é especial. Ele está aqui, mas ele não é dessa família. É como se ele tivesse sido adotado. Não esqueçam disso, certo? Então, o hidrogênio é o elemento do símbolo H, é o mais simples de todos os elementos químicos, pois é constituído por um próton e um elétron que fica girando ao seu redor. Na Terra, gente, ele vai ocupar o 9º lugar entre os elementos químicos em termos de ocorrência, correspondendo a 0,9% da massa do planeta. É o mais abundante do universo, pois apresenta cerca de 75% de toda a cósmica. Então, onde você pensar, existe hidrogênio. Inclusive,
Foi o primeiro elemento a ser forjado no surgimento do universo. Os primeiros átomos que surgiram foram átomos de hidrogênio. Quais são as propriedades físicas que ele tem? É uma substância bem simples, é abundante, né? No universo, e em combinação com outros átomos, por exemplo, eles podem formar a água, uma substância tão importante, né? Tão indispensável para o nosso metabolismo, para a vida, né? De uma forma geral. O estado molecular dele, ele está sempre na forma gasosa, H2, certo? Onde você vai ter dois átomos de hidrogênio ligados por covalência. Isso aqui vocês não precisam saber nesse momento. Por quê? Porque ligações químicas não vai cair. E como é que se forma esse gás geralmente? A partir de erupções vulcânicas. Olha ele aqui mais uma vez, ó. Aí quando a gente vai falar dos metais, gente, a gente precisa entender que os metais, eles são caracterizados por serem sólidos em temperatura ambiente, com uma única exceção: o mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido que a gente tem, né, em temperatura ambiente. Que temperatura ambiente é essa? A CNTP sempre diz o seguinte: CNTP, o que significa isso, Milton? Condições normais de temperatura e pressão. As condições normais de temperatura e pressão seriam temperatura 25 graus Celsius, é a chamada temperatura ambiente, e a pressão de 1 atm. Então, a 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, o mercúrio é o único metal líquido. Não significa dizer que os outros metais não possam passar para o estado líquido. Pode, mas para isso a gente teria que atingir a temperatura de fusão desses metais, que, por sinal, são temperaturas muito altas. Então, todo metal tem temperatura de fusão e ebulição, ou seja, ponto de fusão e ebulição elevados. Todo metal é excelente condutor de corrente elétrica. Todo metal tem brilho metálico. Não esqueçam das propriedades. Olha exemplos aí, tá vendo? Você vê logo o brilho. Tá vendo? Então, brilho, bons condutores de calor e de corrente elétrica, ductibilidade, que é isso? Forma fios. E eles também têm maleabilidade, que é a capacidade de a gente formar lâminas. Você observa aí, ó, nós temos aqui, ó, os metais em lâmina. Ok, gente? Bom, já os ametais, eles vão ter características contrárias aos metais. Eles podem ser encontrados em temperatura ambiente nos 3 estados físicos. Cadê os não metais? Ó, pela legenda aqui você observa. Tá vendo? Pela legenda vocês observam. São esses aqui, ó. Meio laranjinhas aqui, né? Meio laranjinhas. Ah, o hidrogênio é um não metal? É um não metal. Mas por que ele está aqui? Já expliquei. Porque ele tem apenas um elétron na última camada. Tá? E aí, eles vão ter pontos de fusão e ebulição baixos. Eles não terão brilho, eles serão opacos. Eles serão péssimos condutores de calor e de energia elétrica, exceto o carbono. O carbono tem características muito semelhantes aos metais, mas ele é ametal. Como assim? O carbono é um excelente condutor de calor, é um excelente condutor de eletricidade, mas não tem brilho, tá? Então a semelhança dele com os metais é somente nessa condição aí. Então, os ametais ou não metais, ametais, a prefixo de negação, ou não metais, eles então vão ser encontrados em temperatura ambiente e a pressão de 1 atm em qualquer um dos estados, sólido, líquido ou gasoso. Vai depender muito do ametal. Beleza? Então, ó, geralmente então, os ametais vão apresentar baixa temperatura de fusão e ebulição, sendo péssimos, ó, maus condutores, opacos e quando sólidos vão se fragmentar, ou seja, são quebradiços. Ok? E os gases nobres, gente,
Eu já expliquei porque eles são nobres, né? Porque eles não se misturam, eles não se combinam com nenhum outro átomo, são monoatômicos. Eles são muito utilizados na nossa indústria. Eles fabricam diversos objetos, né? Com esses gases nobres. Dentre os gases nobres que fazem parte da composição do ar, a gente tem o argônio, o neônio, o radônio, o hélio, o criptônio, o xenônio. Então, quase 1%, né, do ar atmosférico vai conter esses gases aí. Agora, lembrando, eles não produzem nenhum tipo de reação química com outra substância. Por isso que eles são chamados de nobres, ó. Eles não se misturam, ficam lá na deles. Nunca esqueçam disso. O hélio, o gás mais leve que existe. Por isso que a gente enche balão com ele, tá vendo? Um balão que você vê as pessoas sobrevoando uma cidade com um balão, aquilo ali dentro é hélio. E por que o balão flutua? Obviamente que ele está cheio de um gás que é muito mais leve do que o ar. O neônio, a gente vê muito, ó, nos letreiros, né, de boates, lanchonetes. O argônio nas lâmpadas elétricas. E tem uma excelente durabilidade as lâmpadas de argônio. Tá vendo aqui? O criptônio, que é usado também em lâmpadas fluorescentes. O xenônio, muito utilizado em flashes de máquinas, faróis de automóveis, né? E o radônio é muito utilizado no tratamento, na terapia contra câncer. Então, galera, a gente percebe que a classificação periódica, elas nos dá possibilidade de conhecer um pouquinho, não é verdade, sobre os elementos químicos. É claro que você aqui no nono ano vai ter que entender o seguinte, aliás, no nono ano, em qualquer situação, a tabela periódica não é uma coisa que você tem que decorar, tem que ter ali todas as informações daqui. Não. A tabela periódica, gente, é um instrumento de consulta. Certo? Um instrumento de consulta. O que significa isso? Toda vez que você precisa de informações referentes a um determinado elemento químico, você vai lá na tabela e consulta. É por isso que você precisa conhecer a configuração dela para saber como utilizá-la. Nildo, eu tenho que decorar número atômico, massa atômica, família dos elementos? Não. Você precisa apenas saber utilizar a tabela, porque quando você for perguntado na prova sobre algo, sobre aquele elemento, você vai lá na tabela, localiza o elemento e identifica aquilo que eu estou perguntando. Beleza, gente? Então, nossa prova é isso aí. Lembrando, tabela periódica e classificação periódica dos elementos, juntamente com as suas propriedades. Não esqueçam disso, fizeram as anotações direitinho aí, tá? E vai ser uma prova muito parecida com o que a gente fez ao longo do ciclo, a prova normal. Tranquilo? Então um abraço para vocês, um bom final de semana e estudem. Beijão, gente!